Bom dia, então, a todos. Estamos iniciando mais um encontro da disciplina, que eu sempre esqueço o nome, mas vocês sabem qual é, né? Seminários avançados de pesquisa 5 da pós-graduação em Psicologia da UFS. Hoje é dia 17 de novembro, e no encontro de hoje eu fiquei de concluir o capítulo 3º do livro da Geneviève Morel, partindo da página 92, que se conclui na página 104. E então são essas páginas que eu pretendo comentar hoje, e que são páginas densas, né? Ela faz uma leitura densa, assim, do Freud, e então vamos tentar destrinchar aqui um pouquinho do que ela apresenta nessas páginas. Então, como é de hábito nessas aulas síncronas, né, onde se tem que iniciar, desenvolver e concluir um tema, no mínimo, né, eu trouxe aqui um texto e vou acompanhando e comentando, tá? Então, tá aqui, é a 6ª aula, né, é o 6º encontro. Vamos lá, então. A partir da página 92 do 3º capítulo, Sexuação, o pensamento classificador não esgota a questão, Geneviève Morel defende a tese contrária à de Françoise Héritier. Françoise Héritier é uma antropóloga com quem ela debate, tá? Só lembrando a vocês que escreveu um livro, não é, Masculin, Feminin, masculino e feminino. E a Morel, ela está, então, se contrapondo a essas teses que reduzem o sexual ao imaginário e ao simbólico. E ela está, então, aí empreendendo um tour de force, né, um esforço no sentido de pensar o sexual atrelado ao real, como a psicanálise, tá? Geneviève Morel, né, defende a tese contrária à de Françoise Héritier, de que as oposições significantes não provêm da observação da diferença anatômica, não representando nenhum reconhecimento real da diferença sexual. O que está em jogo aqui? Quando se fala do real para a psicanálise, não é esse real do organismo que está em questão. Então, não é esse real de um corpo biológico masculino e feminino, né? De uma oposição fálico e castrado, né? Não é disso que se trata no real da psicanálise, tá? O real para a psicanálise, desde a primeira aula, a gente vem falando sobre isso, que é o impossível, que é um operador lógico para pensar algo que é da ordem do impossível, ou seja, para pensar algo da ordem do sexual. Se o sexual é um furo no saber, né, ele está atrelado a essa categoria do real como impossível de saber. Então, a gente só tem o simbólico e imaginário para tentar circunscrever o real. E é esse o esforço da Geneviève Morel. Ela está tentando aí pensar o impensável. Não só ela, né? Freud, Lacan, sobretudo Freud e Lacan, tentaram fazer isso, né? Como pensar o impensável? Né? Com que recursos, com que ferramentas a gente vai empreender aí esse esforço? E é nesse sentido que ela escreve esse livro. Tá? Então, para Françoise Héritier, que é uma antropóloga francesa com quem a Geneviève Morel dialoga, a Françoise Héritier, ela meio que dá muita importância à tese de que a diferença anatômica sexual, né,
tal como percebida pelos primeiros hominídeos, teria originado a linguagem. Então, nós andaríamos de quatro, né? Aí, quando a gente se tornou bípede, os órgãos sexuais se tornaram muito mais expostos, e isso passou a ser percebido por esses hominídeos, que notaram que uns eram diferentes de outros, né? Então, uns tinham, né, o pênis, no caso, o órgão, né, visível, e outros não tinham, ou seja, eram castrados, e que essa primeira oposição aí entre presença e ausência teria originado a linguagem. É essa a tese da Françoise Héritier, que é o oposto do que apregou Lacan, Freud e Lacan e toda a psicanálise lacaniana, né? A linguagem, ela advém, para Freud e para Lacan, de uma primeira oposição significante, que é primordial, que é da ausência e presença materna, da mãe simbólica. Tá? E isso desde o Fordar, além do princípio do prazer. Vocês podem reler esse texto, de preferência na tradução da Autêntica, que estava em promoção, aí não sei se continua, né? Acho que acabou ontem, mas vocês podem reler esse texto que está lá, né? O que é o Fordar? A brincadeira com o carretel do neto Ernest, do Freud, né? O Freud observando o próprio neto brincar com o carretel, né? E então ele jogava o carretel para longe e exclamava, oh! Ele puxava o carretel de volta e exclamava, ah! Né? Então a surpresa de algo que desapareceu, oh! Né? Que o Freud leu for, ou seja, ali, né? E o surpresa de algo que reapareceu. E aí o Freud lê como da, do alemão, né? Aqui, né? Então lá, aqui, ou seja, é a primeira oposição significante que simboliza a presença e a ausência da mãe, né? Na verdade, simboliza a ausência da mãe, porque o símbolo é sempre a representação de uma ausência, né? Então, não é o organismo, né, a percepção de uma diferença orgânica no corpo biológico que origina a linguagem, mas é sim a transmissão, né, de uma referência simbólica que faz com que a criança consiga dar conta, ludicamente, dessa ausência da mãe, que para ela é da ordem do insuportável, do desamparo, da angústia e etc. Tá? Para uma certa antropologia que a Morel questiona, né, nesse momento do capítulo, a diferença anatômica entre os sexos é a causa, né? É a causa do sujeito, digamos assim. E para o Freud e para Lacan, não. Né? A diferença anatômica entre os sexos causa, melhor, vamos deixar esse termo causa de lado, a diferença anatômica entre os sexos tem um efeito psíquico. Né? Isso eu acho que é uma espécie de consenso, assim, tanto em Freud quanto em Lacan. Isso deixa marcas psíquicas, né? Mas não é a causa do sujeito. Então eu acho que a diferença fundamental seria essa. A causa do sujeito, ela nunca é imaginária, né? O que o Lacan faz é justamente, como você citou, as escolas inglesas, e, enfim, as psicanálises de língua inglesa, o que Lacan faz é tentar tirar o predomínio do imaginário da psicanálise e trazer o simbólico, né? Nesse primeiro momento do ensino dele. Então, daí a prevalência que ele dá ao pai, né? Isso que ele chama de nome do pai, a metáfora paterna, né? Que vem substituir o desejo da mãe, né?
e ao substituir Sim. o desejo da mãe, faz com Sim. que o indivíduo, que ainda não é um sujeito, advém enquanto sujeito, né? Na medida em que ele não é o falo da mãe, né? Ou seja, ele não é o objeto do desejo da mãe. A partir do momento em que ele internaliza que essa mãe é faltosa e que ele não basta para completar essa falta, né? Então há aí a transmissão de uma falta que o funda como sujeito. E é nessa falta que o desejo vem se instalar, né? Então é basicamente essa a tese lacaniana dos primeiros seminários, né? Se modifica um pouco com a pluralização dos nomes do pai e tal, mas o básico é isso. A Morel mostra o seguinte, é que além daquilo que te designam, né, ou seja, além do que a cultura diz que você é, quando eu digo cultura, né, é de modo genérico, porque é sempre um outro social, né, que geralmente é o casal parental que vai te transmitir isso, sempre há uma escolha deles. Então, você nunca vai ser tratado como homem e mulher ao mesmo tempo. Sempre há né, em função do desejo parental e etc., né, por ter um menino ou ter uma menina e etc. Então, quando isso acontece, no caso de intersexo, sempre há essa escolha, né? Agora, sempre há essa escolha, não, sempre há essa designação, né? Só que o sujeito, ele não é passivo, ele não recebe isso de modo passivo do outro, né? Como se pode crer assim. Robert Soller acreditava que a gente se tornaria aquilo que nos designaram. Ou seja, então ele ficava no nível aí do simbólico e do imaginário. Então aquilo que a cultura diz que a gente é e ponto final. Ora, por que para a psicanálise lacaniana não é assim? E freudiana também não? Porque há o gozo, né? Algo que se experimenta no nível do corpo. Né? Então, para além daquilo que dizem que você é, que te designaram, você experimenta sensações corporais de satisfação, né? E isso é determinante para a sua escolha sexual, que é o que se chama de sexuação. Então, assim, a Geneviève Morel mostra que mesmo nos casos aí de intersexualidade, onde o indivíduo fez uma escolha lá enfim, no início dos primeiros anos, né, da infância, porque quando eu estou falando desse tipo de escolha, é sempre lá, 3, 4 anos, tá, em psicanálise, depois de 4 anos você já está completamente formado, assim, tem mais nada ali para, né, de certa forma, você vai, enfim, aperfeiçoar essa estrutura que já está lá, né, mas a estrutura psicanalítica é até os 3, 4 anos no máximo. Então, essa escolha que é feita, né, com 3, com 4 anos de idade, por um certo tipo de sexuação, né, ela não muda. Ela não muda. E ela mostra casos de intersexualidade nos quais a ciência mostrou que, inicialmente, aquilo que se pensou ser mulher era homem, ou vice-versa, mas o indivíduo intersexual, ao saber disso, não mudou a sua escolha a priorística de modo de gozo. Só surta se já tiver uma estrutura psicótica. Não é louco quem quer, né? É só quem pode. Isso Lacan falava. O neurótico é aquele que tem o seu nó psíquico, o nó borromiano, o enodamento entre o simbólico e imaginário e o real, entre esses 3 registros da experiência psíquica, enodado pelo nome do pai, né? Ou seja, pelo significante fálico. O que é uma psicose? Uma psicose é alguém que tem que construir esse nome do pai, né? E tem que construir a significação fálica para obter certo tipo de orientação existencial e com relação à sexualidade. E aí é muito mais precário, né? É como se fosse um durex lá onde... Então, na neurose tem uma corda consistente, um tipo de enudamento consistente,
E na psicose tem um durex, né? Então, em algum momento, isso vai, né, se desfazer. Então, independe de intersexualidade ou não. A tese lacaniana é que neurose, e isso ele leva até o final do ensino, tá? Mesmo depois do Novo Romeu e etc. Neurose é a estruturação via recalque, né, do nome do pai, que vem substituir o desejo da mãe e que vem ter como efeito a significação fálica que te orienta sexualmente, né? Do lado homem ou do lado mulher. Ou você é todo fálico ou não todo fálico. São posições de gozo em relação ao falo e que te orientam com relação também à escolha do parceiro. Na psicose não há nada disso, né? Então, o psicótico ele é, digamos, desorientado com relação a esses registros do laço social, né? A Geneviève Morel, ela assinala que as categorias conceituais de oposições significantes surgem de uma oposição primordial que demarca a presença-ausência do outro, o grande outro, né? O grande outro em psicanálise lacaniana é uma alteridade fundante do sujeito, tá? É o que se chama de mãe enquanto função. Constatada por Freud desde os 18 meses de nascimento por intermédio da brincadeira do Fordar, isso eu já comentei, né? A autor examina, então, a relação estabelecida por Freud entre a diferença anatômica e a ânsia de saber, né? O curioso é que Drang, né, esse termo aqui, é o que o Freud usa para falar da pressão na pulsão, da força, da pressão, né? Foi traduzido pela autêntica por ânsia de saber, Wissen, que é saber, né? Então, a pressão de saber. Então, essa pressão de saber possui um duplo movimento, disparado, seja pela chegada de um novo bebê, que coloca a questão neurótica de onde vêm as crianças, seja pela aparição espontânea da atividade de órgão anterior a qualquer fantasia, cujo gozo deve ser interpretado pelo significante fálico. Então, contudo, a resposta fálica universal na neurose não basta para interpretar todo o gozo, porque também é necessária a fantasia como mescla de gozo e de saber. Então, embora a percepção, a visão do órgão genital do outro sexo assinale para Freud a entrada no complexo de castração, a princípio a diferença anatômica entre os sexos é negada pelas crianças. Isso é interessante, porque é como se fosse assim a epistemia medieval, né? Então, vamos imaginar que a gente está lá no século IX, X, né? E Aristóteles é a grande doutrina vigente, né? Tudo que Aristóteles falava era considerado um dogma sagrado. Então, o Aristóteles tinha esse, né, esse poder de moldar as percepções. E aí diz uma lenda, não sei se eu já contei isso para vocês, mas, enfim, se sim, eu vou recontá-la. Há uma lenda que diz que convidaram um anatomista, né, para assistir uma dissecação de um cadáver, e não, desculpem, convidaram um discípulo do Aristóteles para testemunhar uma dissecação de um cadáver feita por um anatomista. Então, esse embate aí, né, entre religião e ciência, entre dogma e saber científico, né, e saber, digamos assim, entre crença e saber, né? E aí abriram o corpo, né? O Aristóteles acreditava que depois da morte do indivíduo os órgãos convergiam para o coração. Isso está em algum livro do Aristóteles, tá? E isso era tido como sagrado, como não se faziam estudos anatômicos, isso era um dogma, né? A sede da alma era o coração para Aristóteles, né? Não é como hoje em dia a gente acredita que a sede da alma é o cérebro.
Tanto que empresas de criogênese congelam só o cérebro, acreditando que vão ressuscitar indivíduos no futuro, etc. Na Idade Média, iam congelar o coração, né? Em contos de fada, sempre a representação do indivíduo é um coração, e não um cérebro, né? E tá, aí dissecaram o corpo, abriram lá e os órgãos estavam no mesmo lugar. E aí perguntaram para o discípulo do Aristóteles, assim, os anatomistas perguntaram, e aí, agora, você acredita na gente? Ele falou, olha, se não fosse o Aristóteles quem tivesse dito, eu acreditaria no que eu estou vendo, né? Porque a verdade não era guiada pela percepção. Tá? E é isso que acontece com as crianças. A construção da verdade, ela não é guiada pela percepção. Então a percepção, ela independe, né? As teorias sexuais infantis, é isso que o Freud está tentando mostrar nesse texto. O texto é esse aqui, ó, sobre teorias sexuais infantis, está nesse livro da Autêntica. O que o Freud está tentando mostrar é que as teorias sexuais infantis, né, as fantasias infantis, ou as fantasias das crianças, né, porque toda fantasia é infantil, né, que teve início lá na infância, enfim, mas o Freud está mostrando que as teorias sexuais infantis independem da percepção. Tá? Que não basta você chegar para as crianças e mostrar, olha, não, mas aqui é isso, aquilo é aquilo. Independente disso, ela vai construir a sua fantasia em função do seu gozo. É basicamente isso que a Geneviève Morel vai trazer no fim desse capítulo. Tá? Embora a percepção, a visão do órgão genital do outro sexo, assinale para Freud a entrada no complexo de castração, a princípio, a diferença anatômica entre os sexos é negada pelas crianças, em prol da crença, né, inconsciente, de que todos os seres são fálicos. Tá? O momento no qual o sujeito aceita sua percepção é uma experiência de verdade crucial, o que refuta sua teoria do todo fálico infantil. Esse momento de verdade induz o sujeito a inventar uma nova teoria. A verdade não está na percepção em si, extraindo seu efeito no momento em que o gozo dominante, em que o gozo fálico, né, dominante, dá importância à ameaça verbal de castração e à percepção que a sustenta. Tripla conjunção de uma satisfação masturbatória correlacionada com uma crença no universal do falo, de uma palavra que impressiona e de uma percepção. A percepção, portanto, só surte efeito quando está estruturada por esse conjunto gozo, significante, palavra. Do contrário, é inoperante. Isso tem um capítulo lá do Seminário 11, no qual o Lacan comenta o olhar, né? E ele pega Merleau-Ponty, que o Merleau-Ponty ele vai, de certa forma, sugerir que não sou eu que olho o mundo, né? Na verdade, eu sou olhado pelo mundo. Né? Eu estou no quadro, eu não tenho como sair desse quadro. Então, na verdade, a nossa percepção ela é estruturada pelo outro, né? E é basicamente isso que o Freud traz. Só que o Freud ele não tinha todo esse arsenal da filosofia, enfim, para falar sobre isso, que depois o Lacan vai relendo Freud fazer essas interlocuções, mas a percepção não basta. Né? Eu acho que essa é a grande crítica da tese da Françoise Héritier, que crê num certo tipo de percepção ingênua, como se houvesse uma percepção não mediada pela linguagem, né? Pelo outro. Na verdade, você percebe, Wittgenstein, embora não seja propriamente assim um autor muito afinado com a psicanálise e tal, mas ele tem uma frase que fala: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo, né? Ou os limites da minha linguagem definem o meu mundo, alguma coisa mais ou menos assim.
né? Porque, de fato, a gente só percebe aquilo que é possível dentro de um campo, né, perceptivo que já está estruturado e que me vê, né? Então, é basicamente isso que o Freud estaria falando lá naquele momento, segundo a leitura do Lacan e da Morel. Segundo a primeira teoria sexual infantil, o masculino associa-se ao fálico e o feminino ao castrado. Se no primeiro momento de seu ensino Freud assinala a maternidade como saída privilegiada da feminilidade, segundo a equivalência simbólica, falo é igual a bebê, no momento mais tardio, a feminilidade atrelar-se-á a um enigma extraído das análises das histéricas. O que é uma mulher, né? O famoso Was will das Weib, apontando para a singularidade de cada construção efetuada, que confirma a ausência de uma resposta universal a essa pergunta. Então, não há teoria sexual infantil da feminilidade. As teorias sexuais infantis, descobertas por Freud, são universais e se constatam em maior ou menor medida em todas as análises. A construção da feminilidade pelo sujeito histérico está ligada à sua fantasia fundamental, sempre singular. Então não se reduz à teoria, né, feminino é igual a castrado, que impera durante o complexo de castração, e sobrevive a ele como resíduo por causa da preponderância, em nosso mundo falante, da função fálica. Os sujeitos, homens ou mulheres, sabem muito bem que a mulher não se reduz à castração e que, mais além dessa ficção, se confrontam com um enigma. O sujeito se choca, então, com a inexistência do que poderia representar a mulher no inconsciente, como significante, e, por conseguinte, escrever uma relação sexual. As teorias sexuais infantis, assinaladas por Freud, então a primeira é a teoria da mulher fálica, né? Na fase fálica, enfim, do desenvolvimento sexual infantil, que estaria associada à masturbação do pênis e do clitóris. A segunda seria a teoria cloacal do nascimento, que é a equivalência entre o parto e a defecação, né, como no Macunaíma, né, do Mário de Andrade, se não me engano. E o terceiro é a teoria sádica do coito, né, a cena primitiva do coito parental que o Freud extrai do caso do Homem dos Lobos, como construção e análise, né, mais do que interpretação. Então, essas teorias sexuais infantis assinaladas por Freud vêm, assim, dar conta desse furo no saber sobre o sexual, extraindo sua verdade de sua relação com o gozo. No caso da teoria da mulher fálica, é o gozo masturbatório que está em jogo. No caso da teoria cloacal do nascimento, é o gozo anal. E no caso da teoria sádica do coito, é o gozo sádico. Né? E aí eu puxei aqui uma nota de rodapé, né? Freud assinala que, por mais grotescamente equivocada, é um termo do Freud, então, por mais grotescamente equivocada que sejam as teorias sexuais infantis, elas contêm um fragmento de legítima verdade. O erro da criança encobre um pequeno fragmento de verdade. Tá? Isso são citações literais do Freud. E a verdade não pode ser outra senão o próprio gozo. Então, Freud aponta que são os componentes pulsionais sexuais que produzem espontaneamente, nos primeiros anos de vida, as teorias sexuais infantis típicas. Então, essas teorias falsas quanto à realidade, porém verdadeiras com relação ao gozo da criança, são, portanto, a causa de uma satisfação sexual. O pensamento se erotiza. Nada mais distante do sujeito da razão do que isso, né, gente, que o Freud está trazendo aqui. O sujeito tem bons motivos para crer nelas.
contra qualquer evidência científica. São para ele uma mescla de gozo e verdade. O gozo de cada um é delatado por sua teoria. Olha que interessante isso. Deixa eu ver. É uma citação da Morel, mas não está propriamente em Freud, né? Mas eu achei isso brilhante. Assim, o gozo de cada um é delatado por sua teoria. É a forma como ela leu Freud. Então, Isabela, quando você pergunta, né, se a pessoa que é homem ou mulher ao mesmo tempo, então eu acho que ela está se delatando no seu próprio gozo, né? Um gozo de uma completude, né? Um gozo que, de certa forma, ele não é limitado, né? É uma pessoa que não quer saber nada sobre a castração, né? Percebe? Então, assim, é uma pessoa que não quer perder, né? Então ela quer tanto o mar quanto a terra, né? E isso também é da ordem de um gozo, né? O gozo de uma plenitude, de uma completude, de um narcisismo esférico, né? De uma pessoa que se auto-basta. A pessoa se basta em si mesma, né? Então, para que... Enfim, tem um livro, né? Meshuggah, é um livro escrito pelo Jacques Fuchs, é um escritor. Ele vai citar um caso, ele cita ali alguns judeus, é um judeuzão, eu não sei se ele é mineiro ou paulista, mas é um escritor que é muito bom, assim, o cara é bom. E ele escreve esse livro Meshuggah sobre a loucura, e ele conta vários casos assim de judeus tidos como loucos ou se não loucos ali na fronteira, né, entre a sanidade e a loucura. E um desses casos que ele cita é de um ator pornô judeu americano. Eu não sei quem é, mas ele diz que é um cara completamente peludo, assim, repugnante, etc., e que as cenas mais famosas da vida dele como ator pornô são as cenas nas quais ele próprio ele, ele faz uma felação em si mesmo, né? Ou seja, é um cara que se basta, né? Ele não depende, é só ele na cena, ele está completo ali naquela cena, né? Então, para que uma outra pessoa, né? Não precisa, né? Então, qualquer fantasia delata um gozo, sempre, sempre. Isso vem lá das teorias sexuais infantis e tal. Lembrando aqui que eu estou fazendo uma equivalência entre o que o Freud chamava de satisfação pulsional e o que o Lacan chama de gozo, tá? E se a gente não fizer essa equivalência, a gente não vai perceber semelhanças, né? Entre as leituras do Freud e do Lacan, tá? Então, o gozo de cada um é delatado por sua teoria. Essas construções constituem sua fantasia fundamental, marcam sua visão de mundo, estruturam suas relações sintomáticas com os outros. O fato de que a verdade esteja para o sujeito ligada ao seu gozo implica que a psicanálise não pode fazer equivaler verdade à adequação à realidade. Tá? Por quê? Porque o gozo não tem nada a ver com a realidade. É isso que as crianças mostram, né? As teses, né? Como, de onde vêm os bebês, como que minha mãe engravidou dessa criancinha, como é que o parto se deu, e são as mais absurdas possíveis, né? E não tem a ver com... É isso que o Freud está querendo dizer, não existe educação sexual infantil, né? São as próprias crianças que constroem as suas teorias a partir das suas experiências de gozo, tá? E, e a educação sexual se torna algo aí da ordem de uma impossibilidade, porque tenta dar conta desse furo no saber que nunca vai ser tamponado nem pelo imaginário e nem pelo simbólico. É preciso algo do real, né?
para dar conta desse furo. E esse algo do real é a fantasia. O gozo de cada um é delatado por sua teoria. Essas construções constituem sua fantasia fundamental, marcam sua visão de mundo e estruturam suas relações sintomáticas com os outros. O fato de que a verdade esteja para o sujeito ligada ao seu gozo implica que a psicanálise não pode fazer equivaler verdade e adequação à realidade. O gozo governa a relação com a verdade e a crença contra a percepção e a realidade científica. Então, o caráter pelo qual a verdade está ligada à satisfação pulsional, ao gozo, dá então sua força às teorias sexuais infantis do falo, mas também às invenções mais singulares da fantasia fundamental. O gozo inspira ao sujeito teorias fantasmáticas nas quais ele crê e que inibem seu desejo de saber o ulterior. Aí, ó, Ana, ó. O gozo, deixa eu grifar aqui, ó. O gozo inspira ao sujeito teorias fantasmáticas nas quais ele crê e que inibem seu desejo de saber o ulterior. Olha aí a questão, ó. Isso, uma citação da Geneviève Morel. Então, o gozo é o valor de verdade da fantasia, de tal modo, o gozo é uma tela libidinal entre o sujeito e o real. O Gutteri trouxe uma questão, né, sobre a realidade objetiva. Se eu entendi bem, se não for, você me corrija, né? Entre realidade objetiva e realidade psíquica, né? Freud usava dois termos para designar Realitat e Wirklichkeit, se não me engano, eram esses os dois termos. Um designando a realidade objetiva e outro a realidade psíquica. Não necessariamente essas duas realidades coincidem, isso fica muito claro na construção, né, das teorias sexuais infantis. E o Freud usa o termo teoria não é à toa, né? Até os organizadores aí dessa coletânea falam disso. Ele, quando escreve o texto sobre as pulsões, ele fala de uma doutrina das pulsões, mas quando ele escreve esse sobre as teorias sexuais infantis, ele fala de uma teoria. Então, ele está colocando as construções infantis no mesmo patamar epistemológico de qualquer outro tipo de pensamento, né? De fato, são teorias, né? Uma teoria é algo que tem uma hipótese, que tem uma explicação, né? E um mínimo de consistência interna, né? Mas eu acredito que o preço a se pagar para você se estruturar neuroticamente é você abrir mão da realidade psíquica em prol de uma realidade objetiva, se a gente pode dizer assim, bem grosso modo, com relação à castração. O preço a pagar é você se deixar castrar, né? Sem isso, porque o que são as teorias sexuais infantis? Eu estou pensando isso agora, tá, gente? Então, se eu falar besteira, na aula que vem eu corrijo, ou vocês me corrigem, tá? Mas, assim, as teorias sexuais infantis, elas visam, de certa forma, a não querer saber nada da castração, né? Então, é basicamente isso, assim, mas se você não quer saber nada da castração, porque você só quer gozar, né? Quer dizer, isso permanece como resto para sempre, tá, gente? Mesmo na neurose, ok? Então, nunca o nome do pai, significante fálico, vão dar conta desse gozo na sua plenitude, etc. e tal. É isso que o Lacan chamava de objeto A, né? Então, sempre vai haver um resto aí, mas o neurótico é alguém que se deixa castrar, né? Diferente do psicótico. Então, enfim, também não sei se eu respondi, você pode falar mais. Enfim.
E a Ana traz essa questão do gozo segregativo, né, ou do gozo segregacionista, né, e como é que a gente faz, de certa forma, né, com essas pessoas que estão... Porque, assim, as teorias sexuais infantis, eu acho que talvez eu tenha entendido um pouco melhor a sua questão anterior por essa outra que você trouxe, não é? Porque, de fato, há uma segregação nesse modo de gozo. Não é um modo de gozo que faz laço social, né? Então, assim, existem modos de gozo que fazem laço e modos de gozo que não fazem. Esse que produz segregação não faz laço. Muito pelo contrário, ele atua numa espécie de política do cancelamento, né? Cancelando todo mundo que não pensa igual, então vamos cancelar fulano, ciclano, todo mundo é pedófilo, todo mundo é vagabundo, todo mundo, né, comunista, e etc e tal, que é mais ou menos o pensamento da extrema-direita atual no Brasil, né? Mas o que a Ana trouxe é com relação ao discurso do capitalista, que está do lado do mais de gozar, né? Então, assim, o que a extrema-direita brasileira faz tá do lado do gozo o tempo inteiro. E o que é uma religião neopentecostal? Uma religião neopentecostal é aquela que vai impor ao seu fiel um Deus que é puro gozo. Não é um Deus que castra, né? Se você pensar para as religiões... em psicanálise isso é básico. O laço social ele só é constituído a partir da castração. Se não há castração, não há laço, né? Não há sujeito, pelo menos tal como eu entendo. O que o neopentecostalismo faz, né? Que são essas religiões aí que o indivíduo se auto-intitula pastor da noite para o dia porque recebeu foi abençoado pelo Espírito Santo, né? Eles impelem os fiéis a gozar no sentido da teologia da prosperidade, que eles vão ser salvos na medida proporcional ao seu gozo, à quantidade de mais de gozar que eles acumularem, né? Então são pessoas tentando acumular objetos aí mais de gozar e que não querem saber nada da castração, né? Eles não querem saber nada da castração. Não é um Deus que barra nada, né? Não é um Deus... pelo contrário, é esse Deus do capitalismo mais torpe, né? Esse Deus sem limites. É um Deus não todo, né? É um Deus sem limites, é um não todo, é a expansão, Então, assim, a meu ver, não há laço. Mas, enfim, a gente pode também repensar aí o que é um laço social e etc e tal. Mas esse gozo segregacionista, né, Ana, o que fazer? O que fazer com isso? Como barrar isso? Porque, na verdade, como fazer com que esses indivíduos se avenham com a castração, né? A grande pergunta é essa. Eu não faço a mínima ideia. Vocês fazem e gostariam de... eu não faço a mínima ideia, assim, mas sinceramente, com sinceridade. Eu não consigo nem imaginar o que vai barrar uma pessoa. O que vai barrar, por exemplo, um motorista de aplicativo que trabalha 14 horas por dia para ganhar menos de um salário mínimo, mas que se acha um empreendedor que um dia vai vencer na vida. Né? Então, assim, não sei, eu não consigo, porque a gente vive hoje, segundo aquilo que o Michel Foucault designava como forma empresa, né, no nascimento da biopolítica. Então, é todo mundo empreendedor. A gente empreende desde que nasce, né? Bebês lá, a gente já está empreendendo. E as crianças têm as mesmas agendas que altos executivos, né? Ocupam todo o tempo assim, do dia com aulas, com cursos, com
Enfim, então, isso é um tipo de laço, me parece mais a destruição dos laços, né? Me parece mais a destruição de um espaço lúdico para a infância, me parece mais a destruição dos ideais que antes permeavam, né, o nosso laço, assim. E, enfim, mas isso aí também é uma interpretação minha. Então, se existem só narrativas, por que que o criacionismo não deve ser ensinado fazendo frente à teoria da evolução das espécies, né? É uma pergunta. Aí os professores imaginam a universidade como um espaço de disputa de narrativas onde o aluno vai escolher, né, aquela que tem mais a ver com o seu modo de gozo. Eu acho que a educação tem se pautado muito nisso, né? E aí, nesse sentido, sim, o gozo igual você falou lá no início, né? Aí sim, o gozo vira um obstáculo, né? Se o indivíduo não quer abrir mão do gozo e a partir disso ele quer construir uma teoria, né, ou optar por uma teoria que lhe seja mais confortável, mesmo que isso não tenha a mínima evidência científica, empírica e nada, né? Aí a gente está na Idade Média, né, naquele lema, creio porque é absurdo, né? Se não fosse absurdo, você não ia precisar crer, né? A crença, ela vem do absurdo, né? E quanto mais absurdo, maior a crença. E de fato, igual tem, não sei se é por aí, mas tem autores, como por exemplo Márcia Tiburi, mas não só elas, outros, né? Que falam com todas as letras, a gente não deve dialogar com fascista. Vocês já ouviram, né? Pessoas falando isso. Com fascista não se dialoga. Com fascista você combate em outro plano. Justamente porque, enfim, você vai estar dando arsenal cada vez maior para que ele se enrijeça numa crença, né, a priorística que ele já tem. Não há dialetização enfim, das ideias, não há dialetização. O que há ali é só a reafirmação de uma mesma crença, ad infinitum. Ou seja, projetos políticos, no plano político, são importantes, tá? Não é para a gente ficar de braços cruzados, né, parados, não. Mas, assim, a gente precisa também perceber que só isso não basta, porque tem algo aí do gozo que precisa ser esvaziado. E que se não for esvaziado, né, porque isso não é espontâneo, né, não é algo espontâneo que isso vá, para usar o termo, né, que isso vá, num determinado momento, malograr e a pessoa passar a funcionar pela realidade objetiva. É algo que precisa ser esvaziado, né? Agora não me perguntem como, tá? Que aqui a gente faz o diagnóstico, mas a gente não sabe a conduta. Então, por mais que o diagnóstico seja preciso, a conduta ainda é incerta. Aí é por tentativa e erro. Então, todo o livro da Morel, gente, é para mostrar que há algo aí do gozo que persiste e o tratamento do gozo é algo que se dá ou via psicanálise, né? Ou via sublimação, como a Ana falou, né? Que é outro destino das pulsões, mas é algo atrelado ao destino das pulsões, né? Ou ao retorno à própria pessoa, aquilo que o Freud já falava, né? A relação sadismo-masoquismo, enfim. A gente fica aí, nessa seara, né? Então, enfim, era basicamente isso que eu tinha para trazer, tá? Há algo aí que persiste, que insiste, algo da ordem de uma fantasia fundamental, né?
Eu até trouxe alguns slides aí para falar sobre a fantasia fundamental a partir de um artigo do Miller, mas não deu tempo, depois a gente retoma, tá? E, enfim, era isso. Mas